Queridos, queridos irmãos, nossos votos de muita paz. No dia de hoje, vamos conversar sobre um tema extremamente importante na nossa jornada evolutiva, que é referente ao quarto mandamento da lei mosaica, honrar pai e mãe. Vamos falar sobre o cuidado que devemos ter com os nossos antecessores, aqueles que nos trouxeram à vida atual. Os nossos pais são os nossos primeiros fiadores da atual encarnação. Eles precisaram aceitar nos receber aqui para que nós viéssemos e pudéssemos ter essa nova oportunidade. A esses pais devemos não apenas o nosso processo educacional, mas também o processo da criação desse corpo físico que nós investimos. Graças à participação do pai e da mãe, que os seus gametas se uniram para dar origem ao nosso corpo físico. E desse processo todo de cuidado que foi feito durante a gestação e depois, nos primeiros anos de vida, principalmente, onde havia uma profunda dependência nossa como seres ainda completamente indefesos, nós só podemos estar e chegar a esse estágio da nossa encarnação porque contamos com esses nossos fiadores que, na maior parte das vezes, nos acompanham até mesmo depois da sua partida para o plano espiritual. Então, vamos refletir sobre isso nesse processo da nossa conversa que vamos ter hoje sobre honrar pai e mãe, cuidar dos nossos antecessores, fazer com que eles tenham uma vida adequada dentro do seu processo de encarnação, sem que haja nessa fase da vida, do envelhecimento, nenhum tipo de prejuízo aos seus cuidados, às suas necessidades, como é tão importante que nós tenhamos essa visão ao longo da nossa vida. Vamos prosseguir então nas nossas reflexões sobre esse tema. As famílias hoje estão tendo a oportunidade de estar cada vez mais convivendo com seus idosos. Pela longevidade, é comum encontrarmos hoje nas unidades familiares pelo menos um ou dois dos avós, seja do lado materno ou paterno, ou às vezes de ambos os lados. Esse fenômeno, muito recente na nossa história da humanidade, é um fenômeno extremamente gratificante e necessário para o aprendizado, não apenas do idoso, mas principalmente daqueles que estão ao seu lado, os filhos, os netos e os demais integrantes dessa família. Um diálogo entre Jesus e Pedro, narrado no livro Boa Nova, pelo espírito de Humberto de Campos, Jesus faz uma bela constatação acerca do envelhecimento, quando ele nos diz: a vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. A infância é a sua ramagem verdejante. A mocidade se constitui de suas flores perfumadas e formosas. E a velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. Assim como nós falamos anteriormente, na fase infantil, se aquela ramagem verdejante não recebesse a devida proteção, o devido cuidado, toda aquela rega no momento certo, a planta não se desenvolveria. O ser humano, da mesma forma, não é à toa que nascemos frágeis. Crescemos e ainda na fase da nossa adolescência e juventude, ainda necessitamos de alguns cuidados e de muitas orientações. Mas, se formos venturosos, chegaremos à fase onde estaremos, enfim, produzindo frutos. Ou seja, seremos pessoas estaremos mais na condição de disseminar conhecimentos, experiências e novos sabores na vida daquelas pessoas que temos à nossa volta, aqueles que estão ao nosso lado. Portanto, nessa fala de Jesus, temos aí um conceito para nós pensarmos com muito carinho, pois envelhecer é um processo muito gratificante na vida de todos aqueles que procuram aproveitar
todas as devidas etapas da sua vida, para não ficarmos com saudades de uma fase ou de outra, porque não a vivemos bem. É essencial que aproveitemos todas as etapas e dispensemos a elas, a essas etapas, os seus devidos cuidados, né? É importante ainda que vejamos que nessa alegoria de Jesus, ele nos fala dos frutos da experiência e da sabedoria. Como é bom quando conseguimos evoluir e envelhecer com as conquistas próprias do processo do nosso crescimento espiritual. Nem sempre isso é alcançado por todos nós, porque nem sempre sabemos aproveitar de maneira plena cada uma dessas etapas do nosso processo do ciclo vital. Joana de Ângeles, no livro Despertar do Espírito, nos traz um novo conceito ainda sobre a velhice. A velhice deve ser considerada inevitável e ditosa. No dito popular, né, meus irmãos, só não envelhece quem morre cedo. E a gente sabe que ninguém morre, mas desencarna. É uma etapa inevitável e ditosa, pelo que encerra de gratificante. Então, é uma etapa que deve ser vista dessa maneira gratificante, dessa maneira boa, porque após as lutas, várias lutas cansativas, buscas e realizações, temos, enfim, um momento de ver o resultado desse processo. É o resultado de como cada qual se comportou, de como foi construído pelos seus pensamentos, suas atitudes, e ou enriquecida de luzes e painéis com recordações ditosas ou infelizes. Ou seja, vamos envelhecer. Mas a pergunta é: como estamos nos preparando para isso? Como estamos plantando essas bases para o nosso processo de envelhecimento? Como cuidamos do nosso corpo físico? Ele tem sido devidamente olhado, observado, preservado, sendo cultivado hábitos de vida que permitam que as doenças não venham a acontecer ou se virem com menor intensidade? Estamos cuidando da nossa mente, cultivando essa mente por pensamentos produtivos, por leituras edificantes, por possibilidades de trocas com as pessoas? Estamos usando o nosso tempo de uma maneira útil? Estamos procurando fazer o nosso dia a dia um dia a dia melhor e mais gratificante? Se isso está acontecendo, estamos nos preparando para vivermos bem. Contudo, podemos ter um envelhecimento amargo, um envelhecimento entristecido, por aquelas experiências que nós não soubemos resolver de uma maneira adequada, quando cultivamos mágoas, ressentimentos e outros tipos de emoções que não são saudáveis para nenhuma pessoa. No Evangelho, temos então o grande tema apresentado da nossa fala de hoje. Pensamos anteriormente que vamos envelhecer e o que deve ser visto como envelhecimento, mas agora vamos pensar especificamente como devemos nos comportar ante aquelas pessoas queridas que nos precederam, foram os nossos fiadores na atual encarnação e que agora estão aqui ao nosso lado para que possamos estar cuidando deles. Então, o capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, honrar a teu pai e a tua mãe, é o capítulo que destrincha esse tema, fala detalhadamente sobre ele. E uma das mensagens muito importantes desse capítulo é chamada piedade filial. Sugiro a que todos, depois desse nosso bate-papo, possam estar lendo a mensagem na sua íntegra. Então, vamos tirar algumas reflexões para nós, para essa noite. O mandamento honra teu pai e a tua mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Mas o imperativo da honra implica em um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Vejamos que os mentores nos alertam que não temos como honrar pai e mãe sem, além de os amarmos, cuidarmos deles. É um preceito da caridade. É importante aqui pensarmos que a maior caridade começa dentro da nossa
família, cuidando daqueles que são os nossos próximos mais próximos. E por que não dizer que aqueles que nesse momento mais precisam de nós são aqueles que se apresentam mais frágeis? Da mesma forma que no nosso passado, quando éramos apenas aquele ramozinho muito débil, os nossos pais nos nutriram, nos protegeram, nos educaram, nos deram teto, nos deram alimento, nos deram conforto. Agora é o momento de nós estarmos promovendo isso para aqueles que nos antecederam, para aqueles que estão nos acompanhando antes mesmo da nossa chegada ao plano físico, porque habitualmente a família é planejada no plano espiritual antes da nossa encarnação. E só conseguimos voltar para cá porque espíritos amigos ou não tão amigos, pode isso acontecer também, aceitaram essa possibilidade de nos receberem aqui. E prossegue ainda a mensagem. Deus quis demonstrar assim que ao amor é necessário juntar respeito, estima, obediência, condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles de maneira mais rigorosa tudo que a caridade determina em relação ao nosso próximo. Interessante, meus irmãos, que na nossa sociedade nós ainda vemos algumas ideias errôneas serem propagadas, como esse cuidado aos pais ser um fardo, algo difícil de ser feito, algo que deve ser delegado para aquele irmão ou para aquela irmã que não tem condições de dizer não ante essa situação. O problema do abandono dos idosos é muito frequente, infelizmente, ainda constatamos. E a doutrina espírita nos ensina que não basta gostar deles, é preciso cultivar em relação a eles um senso de responsabilidade, de consideração e um senso de proteção. Vamos estar honrando nosso pai e a nossa mãe se nós conseguirmos aliar a esse amor todo o cuidado de que eles são credores nessa etapa da sua vida. E aí vem a nossa grande reflexão como espíritas e como sociedade. Será que estamos cuidando dos nossos idosos como eles precisam ser cuidados? Será que estamos dedicando a eles o melhor do tempo que eles merecem e que deve ser dado por cada um de nós àqueles que foram e são tão importantes na nossa vida? Vemos, portanto, que é importante que esse sentimento de caridade, de união, de amor, seja vivenciado por cada um de nós dentro do nosso cotidiano da maneira mais adequada possível, para que a gente possa crescer e se desenvolver também com essa convivência. Na epístola de Paulo, primeira epístola de Paulo a Timóteo nos fala, o nosso querido irmão Paulo: mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente da sua família, negou a sua fé e é pior do que o infiel. É muito fácil e muito comum que nós tenhamos a certeza que precisamos cuidar dos nossos filhos, dos nossos cônjuges. Isso já é certo. Mas será que estamos cuidando adequadamente daqueles que estão precisando da nossa presença e do nosso amor? Será que estamos dedicando a esses nossos irmãos, que nesse momento são os nossos pais e mães, o carinho e a atenção que devemos dedicar? Será que estamos oferecendo a eles o que eles precisam, dispondo da nossa presença e não simplesmente do nosso cuidado, às vezes financeiro, ou mesmo de colocarmos uma pessoa para estar desempenhando as tarefas mecânicas que consideramos tão, às vezes, difíceis de serem feitas, e deixando de lado a companhia, a atitude compreensiva e de acolhimento que devemos ter? São elementos que precisamos ter dentro do nosso coração, uma reflexão muito, muito singela, e nos prepararmos para quando esse dia for chegar na nossa vida. Porque se tivermos a aventura de vermos os nossos pais envelhecerem,
nós poderemos estar junto a eles, aprendendo ainda nessa etapa de vida em que eles continuarão não apenas sendo cuidados por nós, mas nos ensinando mais e mais tarefas, missões e reflexões. O Brasil caminha para ser considerado um país de idosos. Temos a previsão que no ano de 2040, quase 30% da população brasileira vai estar na faixa etária acima dos 60 anos. E vejamos que houve um acréscimo bem importante e muito rápido. Em 2012, o percentual de idosos na nossa população era de 11%. No ano de 2020, cerca de 14,6%, quase 15%. Quando chegarmos a 2040, 27% e alguns epidemiologistas nos falam em 30% da população brasileira. Isso é um ganho de sociedade, um ganho de termos nossas políticas de saúde, nossas condições de habitação terem funcionado muito bem, mas também é um fenômeno que exige de nós muita reflexão. Atualmente, a nossa expectativa de vida é de 77 anos, mas a maioria de nós contará ainda nessa encarnação com irmãos centenários dentro das suas famílias. E será que nós estamos preparados para isso? Estamos prontos para viver isso? Estima-se que no Brasil, 4,3 milhões de pessoas moram sozinhas em moradias unipessoais, ou seja, pessoas que ficaram viúvos ou viúvas e que estão morando sozinhas. Isso é algo a ser comemorado, porque esse idoso que está morando sozinho pode significar que é um idoso que está ainda ativo, dá conta de cuidar da sua casa, de si próprio, mas também tem uma preocupação. Dentre esses 4,3 milhões de pessoas idosas, nós temos pessoas que estão verdadeiramente abandonadas por suas famílias dentro dos lares. E são pessoas que estão morando sozinhas, e esse fenômeno é importante nós pontuarmos que geralmente o idoso que mora só é o idoso que não é carente, porque o idoso carente normalmente tem dentro da sua conjugação familiar, às vezes tem o papel de ser o provedor daquela família. Às vezes é o único que tem a casa e a casa é invadida pelos filhos, pelos netos, pelos sobrinhos. Temos muitos desses idosos que moram sozinhos, pessoas que estão completamente abandonadas, completamente apartadas das suas famílias. O envelhecimento no Brasil, nesse período que estudado aqui, apresentado pelo IPEA, entre 2012 e 2017, foi bastante significativo e expressivo. Nós passamos de 25 milhões e 400 mil pessoas idosas, ou seja, pessoas acima de 60 anos, para 30,2 milhões de pessoas vivendo acima de 60 anos no nosso país. Crescemos quase 20% em menos em 5 anos, nossa população de pessoas envelhecendo no nosso país, o que, repito, é uma grande coisa, mas precisa ser bem cuidada. No entanto, meus irmãos, vemos aqui algo para ser refletido por nós. Em 2012, nós tínhamos cerca de 45.800 pessoas idosas institucionalizadas, vivendo no que se chama hoje de instituições de longa permanência para idosos, os antigos asilos. E hoje, esse número, em 2017, esse número já alcançava 100 mil pessoas idosas institucionalizadas. Desses 100 mil, quase 60 mil pessoas são idosos institucionalizados em lugares particulares, ou seja, pessoas com posses que são colocadas em instituições e às vezes lá mesmo são completamente esquecidas. Nós vemos então um crescimento nesse índice de institucionalização de 33%. Não é muito comum ainda, mas temos várias instituições espíritas que têm
nas suas obras assistenciais os antigos e chamados asilos. Temos muito mais instituições focadas na criança, hospitais e pouco ainda nas ILPIs. Mas será que é dentro de uma instituição que nós vamos deixar e vamos querer que os nossos idosos, os nossos familiares idosos permaneçam? Isso porque nós não estamos falando aqui apenas dos nossos pais. Podemos ter outros idosos na nossa família que vão precisar desse apoio. Quantas vezes um irmão muito mais velho que não conseguiu casar-se ou que ficou viúvo ou viúva, um familiar que tem alguma enfermidade, que vai ser aquela pessoa que vai caminhar conosco ao longo da vida, vai ficar idoso também, institucionalizá-los é, na nossa visão, a última alternativa a ser buscada pela família. Se for extremamente necessário, que isso não deva significar abandono, porque muitos idosos são efetivamente abandonados pelas suas famílias, não são mais visitados, não são mais queridos, não são mais lembrados por aqueles seres que eles tanto amam e que se recordam, pelo menos são capazes e continuam sendo capazes de sentir carinho daqueles irmãos que eles um dia acolheram perto deles e cuidaram dentro de seus lares. Focando melhor nos pais, é necessário que tenhamos algumas reflexões ainda mais. Como cuidar e o que é esse cuidar? Cuidar dos pais não deve significar o que muitas vezes as pessoas falam: ah, agora ele virou criança, ele vai me obedecer. Eu vou inverter o papel. Agora eu sou pai do meu pai, mãe da minha mãe. Não, não é isso. Cuidar dos pais significa zelar por eles. Não é tomar o lugar deles, querer que nos comportarmos junto a eles como se eles fossem crianças agora. Que não são, eles continuam sendo pessoas sãs e que continuarão merecendo o respeito de como pais e mães são credores na vida de qualquer pessoa. O idoso, ele não deve ser infantilizado, ele não se torna novamente uma criança. Isso é primordial que nós tenhamos na nossa mente. E aqui uma fala importante de uma gerontóloga que nos adverte: jamais seremos pais de nossos pais. Se estivermos com 50 anos cuidando de alguém com 80, precisamos nos lembrar que eles sempre terão 30 anos a mais do que nós, 30 anos a mais de experiência, de vivência, que nós devemos respeitar e considerar sempre nas nossas colocações e nas nossas atividades. O idoso, ele não pode ser alienado pela família. É importante que tudo seja conversado, discutido, tratado. Ele não deve ser simplesmente mudado de um lugar para outro. O doutor Alexandre Bussi, que é geriatra do Hospital Sírio-Libanês, nos fala sobre isso também. A comunicação é muito importante. É ideal encontrar um consenso e não tolher a opinião do idoso. É preciso explicar os prós e os contras de cada alteração na rotina. Vamos precisar, numa situação, que o pai ou a mãe se mudem ou passem um momento com o filho, outro momento com o outro. Isso é importante que seja conversado com eles. O porquê. Ele não deve ser simplesmente carregado de um lado para outro sem dar opinião. É essencial que ele possa estar sendo considerado. Lembremos lá daquela palavra honrar. Honrar é respeitar, respeitar é considerar, e a comunicação é uma forma mínima de consideração que nós temos que ter e manter com o nosso pai, com a nossa mãe e com outros idosos que nós vamos assumir o cuidado, se assim for. Outra advertência importante é que muitas vezes os filhos querem superproteger os pais. Querem que os pais agora não tenham trabalho nenhum, não façam nada, mas é essencial que o idoso continue fazendo o que ele sabe e o que ele pode. Ele não pode ficar tolhido num canto, simplesmente ali tratado como se fosse um objeto raro. Ele é um ser humano raro, ele é um ser humano importante,
mas é preciso que as suas capacidades sejam usadas e trabalhadas quanto mais tempo for possível. Porque isso vai manter esse idoso mais saudável, vai manter esse idoso mais alerta, vai manter esse idoso mais ativo, vai manter esse idoso mais feliz. E isso é honrar pai e mãe. É importante que nós preservemos ao máximo a autonomia. E o que é autonomia? É a capacidade do idoso decidir. Oferecer ajuda, mas não agir por ele, para preservar a autonomia. Assim, se ele já não consegue ir mais ao mercado, o filho pode oferecer para fazer as compras, mas o pai vai fazer a lista. Da mesma forma, se ele tem dificuldade de se vestir, isso não impede que ele escolha o que quer usar, a forma como quer usar, o que quer estar naquele momento vestindo, comprando. Isso é essencial que ele participe, porque isso tem a ver com a vida dele. E isso tem a ver com honrar esse pai, honrar essa mãe o máximo tempo que for possível. O idoso não deve receber a ordem dos filhos e dos netos. Isso pode e representa para eles uma grande ameaça. O idoso tem muita dificuldade, como qualquer pessoa vai ter, em aceitar essa inversão de papéis. É natural que eles resistam, que fiquem tristes. Qualquer um resistiria. E muitas das vezes, quando não conseguem mais resistir às ordens, desistem. Quantos deles começam a se alienar da vida, a não querer mais tomar nenhuma participação daquele cotidiano? Muitos deles falam: estou morto em vida, é preferível que eu morra de fato. De certo que, como espíritas, sabemos que esse não é o melhor caminho, mas às vezes, pela falta de tato no cuidado com os pais, nós os arremessamos a essa condição. Algumas diretrizes são importantes para esse relacionamento, então, com o idoso. Comunicar-se com ele de uma maneira adequada, saber ouvir, saber falar. Não é preciso gritar para que o idoso possa ouvir, fale de frente para ele. Respeite o seu idoso na forma como você fala, no tratamento com que você se dirige a ele, no seu escutar, no seu agir. Evite ser impaciente, ser aquela pessoa que sempre está com pressas, que sempre quer fazer tudo mais rápido. Seja tolerante. Eu vou ouvir aquela história pela enésima vez, mas podemos recordar com muita tranquilidade que uma criança repete às vezes a mesma coisa, pergunta sempre as mesmas coisas. Por que não ouvir aquela história que dá ainda prazer para o idoso contar? Ter empatia, tentar ver o mundo pelos olhos do outro, na perspectiva deles. Como é que é ver um mundo sentado numa cadeira de rodas, usando um andador, ver o mundo de cima de uma cama, ver o mundo, às vezes, apenas pelo relato de alguém, porque eu já não posso mais enxergar. Empatia é fundamental. Acolher, é preciso que o idoso tenha condições de falar sobre suas necessidades e suas dores, sobre seus medos. É importante que ele possa falar sobre aquilo que ele deseja que aconteça no momento em que ele desencarnar, no momento em que ele adoecer mais. É necessário que respeitemos isso, os direitos deles falarem sobre as suas dificuldades, falarem sobre a sua solidão, sobre o seu medo do escuro, sobre o seu medo de estar adoecido, sobre o seu medo de ir ao médico, de fazer um exame. É preciso, acima de tudo, amar, demonstrar afeto, procurar sempre incluir o idoso em tudo que formos fazer, em todos os momentos de decisão, em todos os momentos das nossas atividades. O idoso precisa estar presente e representado. É importante, meus irmãos, que possamos ter gratidão sempre aos nossos idosos. Compartilho aqui com vocês a foto dos meus pais, 86 e 76 anos. Estão ainda ativos, estão ainda bastante saudáveis, estão ainda precisando de alguns momentos de cuidado. Isso é fato. É necessário dispensarmos a eles esse cuidado. É necessário darmos a eles esse espaço.
porque eles são os nossos fiadores nessa vida. Eles são as criaturas que mais nos amaram e talvez sejam aqueles que ainda nos amem acima de tudo mais do que todas as outras pessoas. Saibamos amar, saibamos cuidar e saibamos agradecer a oportunidade que tivemos de vir ao mundo por meio da ação desses dois espíritos que se comprometeram conosco. É fácil? Não, não é fácil. Assim como não foi fácil para eles receberem um bebê nas mãos e terem que aprender a entender o choro, a trocar as fraldas, a passar as noites em claro com as febres, com as cólicas e tantas outras coisas. Mas é muito gratificante, porque mais do que cuidar, vamos estar prolongando a nossa oportunidade de aprender. Que o Mestre Jesus possa nos inspirar nessa trajetória de honrar ao nosso pai e à nossa mãe. E dessa forma, honrando e cuidando deles, que possamos estar, como nos diz o mandamento, tendo tempo de viver na terra que Deus, nosso Pai, nos concedeu, não por interesse, mas por responsabilidade. Que os nossos idosos, mais frágeis do que nós, mas acima de tudo, muito mais sábios do que nós, possam estar ocupando um espaço de destaque nas nossas vidas e nos nossos corações. Muito obrigada a todos, que Jesus nos acompanhe hoje, agora e sempre. Que assim seja.